Amigos, vamos estudar o livro Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Vamos fazer o resumo das aulas presenciais. Hoje temos o capítulo 2, de nome Clarencio. André Luiz ainda encontra-se no umbral e ele está vivenciando os equívocos, os erros da sua última encarnação. E o capítulo inicia da seguinte forma: suicida, suicida, criminoso infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Finalizando a leitura, narração de André Luiz. No início do capítulo 2, André Luiz é rotulado como suicida. De modo que suicida, sabemos todos nós, que existem duas classificações: suicida direto ou indireto, consciente ou inconsciente. Suicida direto é aquele que, no ato inesperado, cessa a sua vida e vai viver as consequências das leis de causa e efeito, a lei de conservação e demais leis divinas. O suicida indireto é o caso do André Luiz. Ele não tem a intenção de cessar a vida de pronto, mas assume o risco através de descuidos, como no caso do André. Ele tinha um comportamento em que não priorizou o equilíbrio, a religiosidade em si mesmo, ou seja, viver os valores sagrados no seu mundo mental, no seu psiquismo, de modo que o André Luiz incidiu em transgressões às leis naturais, às leis divinas. Temos, a fim de auxiliar os nossos estudos, conforme já esclareci no vídeo anterior, temos o Livro dos Espíritos e o livro Céu e Inferno como material complementar e a nossa apostila em que nós fazemos coletânea dos pensamentos dos mentores dos demais livros da série André Luiz. Segundo a questão 655, o Livro dos Espíritos, em sua resposta, questão 655, eu tenho um vídeo, estudo a respeito desta questão. Se alguém tiver interesse, basta visitar o meu canal no YouTube, Carmélio de Oliveira Santos, em pesquisa no YouTube, e pesquisar no meu próprio canal, Livro dos Espíritos, questão 655. E vocês terão este conteúdo, este material explicando, segundo a resposta, que a intenção é a regra. A intenção prevalece diante das leis divinas, da divindade de Deus. Deus analisa, Deus observa os nossos atos pelas nossas intenções. E a resposta de conteúdo orientador inteligente da questão 655 diz que a intenção constitui a regra. E a intenção de André Luiz, através deste suicídio indireto, não era cessar a vida de pronto, mas assumir o risco de diminuir o tônus vital, a vitalidade da vida em si mesmo, na medida em que ele, com os excessos, alimentos, alcoolismo e demais comportamentos nocivos, venenosos, ele foi prejudicando a sua saúde física e mental e desencarnou antes das programações divinas.
O suicídio indireto, ele, como ato transgressor, se opõe à lei de conservação prevista no Livro dos Espíritos, questão 703, em que são duas questões que orientam a respeito do tema lei de conservação. São os instintos de conservação. Lei 702 e lei 703. A questão 703, irei fazer a leitura, porque ela tem um conteúdo coincidente com o capítulo 2 do livro Nosso Lar, conforme estamos estudando. Diz o seguinte, pergunta 703 do Livro dos Espíritos. Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Resposta: porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Para isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Finalizando a leitura, temos aqui um conteúdo importante. Segundo a questão do Livro dos Espíritos 703, que esclarece a respeito da lei de conservação, instinto de conservação, em que o suicídio indireto e direto contrariam esta disposição o conteúdo da questão 703, diz o seguinte, necessidade de viver. Importante dizer a respeito, Deus, com as suas programações divinas, Deus nos envolveu na necessidade de viver. Isto é, nós temos em nossos instintos de conservação essa racionalidade, esta determinação divina de vivenciarmos sempre o afã, o desejo de viver. E na parte final diz o seguinte, desta questão, eles o sentem instintivamente, ou seja, nós, sem disso se aperceberem. Na medida em que o André Luiz assumiu o risco do suicídio indireto, se descuidando, ele antecipou a sua desencarnação, a sua morte orgânica. Ele poderia viver mais, ter uma vida voltada aos valores superiores, sendo útil, digamos assim, ao ambiente do seu lar, à coletividade, mas ele, ao antecipar, ele foi rotulado desta forma no umbral, nas zonas inferiores. O suicídio indireto também se opõe ao completista. Segundo o livro Missionários da Luz, capítulo Preparação de Experiências, Manassés explica ao André Luiz a respeito do tema completista. Completista, segundo Manassés, é justamente quando o espírito encarnado ele completa a sua programação nesta vida material, em termos físicos, orgânicos e em termos espirituais, programações dos seus deveres, da sua vida, de modo que ele consegue retornar com o mínimo de idade. Por exemplo, se ele, porventura, o completista, ele, ao retornar para a vida espiritual, ele tinha que retornar minimamente com 80 anos de idade. Ele consegue. E, além disso, ele alcançou as programações, cumpriu os deveres de pai, profissional, amigo, ajudou a coletividade e, diante destas respostas positivas da sua vida, o completista ele recebe essa qualidade superior daquele que completou a sua missão. No caso do André Luiz, sendo suicida indireto, ele não alcançou a qualidade de completista.
Tal conteúdo encontra-se no livro Missionários da Luz, capítulo Preparação de Experiência. Preparação de experiências, segundo a orientação do mentor Manassés conversando com André Luiz. Missionários da Luz. Vamos avançar. Temos também um tema importante em que o André Luiz, ele ficou um período de 8 anos no umbral, porque ele definiu a vida em bases materialistas. O materialismo, segundo a questão do Livro dos Espíritos, 799, diz que é uma chaga da humanidade, porque o materialismo prioriza o mundo material, somente o mundo material, corporal, sem a preocupação da espiritualização do ser, se despojar do ser velho, egoísta, inquieto com as coisas do mundo. E o materialismo, ele possui diversos conteúdos, ideias nocivas, venenosas. Uma delas, podemos também recorrer à série André Luiz, encontra-se no livro Libertação, capítulo Inesperada Intercessão. André Luiz com o mentor Gúbio, que é o mentor do livro que acompanha André Luiz no livro Libertação, psicografia de Chico Xavier. André Luiz encontra-se numa cidade estranha, uma cidade sombria, em que Gúbio dialoga com Gregório, que é um sacerdote das trevas, responsável por uma legião de espíritos trevosos. E naquele ambiente estabeleceu-se um diálogo entre Gúbio e Gregório. Gúbio é um mentor do bem, um espírito luminoso. E segundo as palavras do Gregório, colocações equivocadas, mas maliciosas e podem envolver os espíritos invigilantes, segundo Gregório, ele classifica a vida corporal, a vida física, como rede de circunstâncias fatais. Ou seja, nós, segundo essa visão sombria, classificando a vida física como circunstâncias fatais, temos aí características de aceitação do fatalismo do mundo material. Fatalismo este que nós criamos. E o Gúbio, ele questiona, representando bem, dizendo o seguinte para o Gregório, que a interferência do bem, e ele representa frente ao Gregório, prevalece sobre a fatalidade, círculo fechado de circunstância que nós mesmos criamos. Ou seja, amigos, estou trazendo este conteúdo porque, na medida que André Luiz, na sua última encarnação, ele aceitou este fatalismo da vida material sem a preocupação de se espiritualizar-se, ele não agiu no valor da bondade como meio inusitado, novo, e instrumentos. A bondade são a bondade, a lei do amor, a caridade, o cristianismo primitivo, o evangelho do nosso Senhor Jesus representam instrumentos para nós entendermos que estas fatalidades não existem na medida que nós temos o livre arbítrio em superar, em modificar tais estruturas fatais que nunca existiram. Amigos dos estudos, nós estamos estudando livro Nosso Lar, é o ensino à distância, são as aulas à distância, em que estou resumindo as aulas presenciais dos quais nós tivemos. Nós estamos estudando o capítulo 2, de nome Clarencio, do livro O Nosso Lar. Vamos avançar? Amigos, nós temos conteúdos importantes em que André Luiz presencia no umbral, no capítulo 2, informa, ele presencia seres com deformações nos perispíritos. Ou seja, André Luiz percebe
Alguns irmãos com seus perispíritos animalizados, com formas desagradáveis. E temos um livro da série André Luiz que pode explicar com clareza a respeito destas deformidades perispirituais. É o livro Libertação, Psicografia de Chico Xavier, no capítulo em Aprendizado, em que André Luiz tem orientação do mentor Maurício explicando que o nosso psiquismo, a nossa conduta, as nossas atitudes, elas influenciam o nosso corpo espiritual, dando beleza ou fealdade. De modo que, caso alguém tenha interesse, encontra-se este conteúdo na apostila, que eu já passei para alguns em PDF. Quem tiver interesse pode solicitar no particular, ou diretamente no livro Libertação, capítulo em Aprendizado. Avançando, nós temos aqui o momento em que o André Luiz ele sente a necessidade de reflexões a respeito de Deus. Ele diz que a vida tem um autor. O autor da vida, sabemos que é o nosso Senhor Deus. E André Luiz conclui com este pensamento a necessidade de orar. Esta oração, segundo o capítulo 2, narração André Luiz, ele diz, do livro Nosso Lar, ele diz que ele ficou um tempo razoável. Não sabia se ficou minutos, horas, orando. E a oração, na medida que ele também estava em prantos, a oração permitiu uma modificação, operou no espírito de André Luiz, no mundo interno de André Luiz, a necessidade de uma vida nova, saindo do fatalismo dos seus pensamentos, de uma visão equivocada da vida corporal e suas definições. Saindo deste fatalismo, André Luiz alcança o arrependimento, e no arrependimento ele modifica o seu halo vital, as vibrações que envolvem o seu perispírito, e o Clarencio se apresenta. E, tendo um material de auxílio, gostaria de trazer aos amigos um conteúdo relevante para nos auxiliar. É o livro Céu e o Inferno. Encontra-se no capítulo 7º, primeira parte, é o Código Penal da Vida Futura, já dito aqui para os amigos. E tem um artigo 13, somente a primeira parte, que diz o seguinte: a duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Vou repetir o artigo 13 do Código Penal da Vida Futura. Diz o seguinte, artigo 13. A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Segundo Allan Kardec e os espíritos inteligentes superiores que envolveram Allan Kardec nesta missão importante para a humanidade, codificando a doutrina espírita, o artigo 13 diz que o castigo, devemos entender o castigo como expressão de autoaperfeiçoamento, melhoras no mundo mental, na conduta do espírito, encarnado ou desencarnado. Então, a duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Se, porventura, eu desenvolvo as reformas íntimas no meu mundo interno, eu vou despojando as impurezas em mim, entendendo a passagem do Evangelho do Senhor Jesus. Há uma passagem que diz o seguinte, o ensinamento. O Mestre diz, o Mestre Jesus: quem quiser seguir os meus passos, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, negar as tendências, negar as inclinações perigosas que, se porventura, nós venhamos a ter. Então, essa negação permite uma melhora, ou seja, estou
superando a impaciência para a paciência, uma atitude incontrolada para uma atitude mais tranquila e serena. Estes movimentos de reformas íntimas em nós permitirão a melhora e, por consequência, o castigo, ou seja, as imposições da lei de causa e efeito, com as suas expiações, vão se amenizando, a chamada atenuação das fases expiatórias, e permitirão a todos nós que possamos alcançar o alívio e uma vida melhor. Enfim, meus amigos, já finalizando o nosso encontro, temos aqui a oração de André Luiz, e na oração se apresenta o Clarencio. E o Clarencio, mentor espiritual da colônia espiritual Nosso Lar, é um ministro e ampara o André Luiz e conduz o irmão André para a colônia espiritual Nosso Lar. E André Luiz diz, no capítulo 2, a respeito da oração: é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É isso, amigos, que Jesus possa nos abençoar e que possamos desenvolver a beleza da vida maior em nós mesmos. Como diz uma questão do Livro dos Espíritos, em sua resposta 911, a questão 911, a resposta desta questão do Livro dos Espíritos menciona a respeito da nossa natureza espiritual. A nossa natureza espiritual, ela vai permitir uma visão maior, coragem em repreender as nossas inferioridades. Fiquem na paz e que Jesus nos abençoe.